Vamos lá. Boa noite, senhores, senhoras e senhoritas, meus campeões da vida, sejam muito bem-vindos a mais um dia de muito conhecimento e hoje nós vamos falar sobre 5 estratégias para que você possa desenvolver inteligência emocional. E o que seria nós, a vida, se nós não tivéssemos inteligência emocional? Já imaginou? Já imaginou você, Emily, tendo que lidar aí com todos os seus clientes, sentadinha nessa sua cadeira linda, maravilhosa? Gostei dessa sua cadeira, viu? Travada com a tela no computador e de repente as coisas começam a não dar tão certo assim, você fica puxando esses seus cabelinhos lindos, cacheadinhos e fica com vontade de arrancar. E a Cleidinha, então, que lida com toda a parte financeira de uma empresa a nível nacional, e quando as contas começam a não bater, Cleidinha, como é que faz? E o Felipe, que gera uma empresa de crédito consignado, quando chega o dia primeiro, que tem que tirar do bolso e não botar, como é que faz isso? E o Jefferson, que tem que estar todo tempo atendendo parceiro, como é que faz isso sem inteligência emocional, meu Deus? Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês, para a gente começar. Na opinião de cada um de vocês, o que é inteligência emocional? Emily? Boa pergunta. Eu sei que uma pessoa com inteligência emocional possui autoconfiança, autocontrole, superação. Maravilha, maravilha, boa, boa. Quem mais? E inteligência emocional é a habilidade de usar as emoções certas. Opa, olha a practitioner aí começando a aparecer. Exato. Usar as emoções certas nos momentos certos. Existe emoção ruim? Claro que Sim. Não? acho que a No emoção ela é um pouco, posso dizer, faz parte do momento, né? A raiva pode nos dar força, um pouco de foco. Eu acho que a tristeza, né? Talvez um momento ali de reflexão, não sei. Então eu acho que é muito do instinto, né? Eu creio que seja muito instintivo, né? A emoção. Depende de para onde você leva a sua emoção. Direciona essa. Não consegui entender, Felipe. Por quê? Depende para onde você leve a sua emoção. Por exemplo, a raiva. Ela pode lhe prejudicar, mas também pode lhe favorecer. No momento de raiva, você pode ter ações que você não teria se você estivesse muito tranquilo. Exato. No momento de raiva, por exemplo, você pode ter a energia que você precisa para tomar uma decisão que você não tomaria sem ela. Exatamente. No momento de raiva, por exemplo, quando você está discutindo o destino de uma relação, certamente ela não será bom. É Perfeitamente. culpa da emoção? O problema está em quem está gerindo essa emoção. Então, inteligência emocional é saber gerir as suas emoções, colocar a emoção certa no local certo, da maneira correta e no tempo certo. Ainda tem isso. Vai ter momentos, por exemplo, de relacionamentos, de negócios, que você vai passar por várias emoções. Você vai ter que ficar tranquilo, você vai ter que ficar um pouco mais ativo. Às vezes, para se fazer entender, você vai ter que invocar um pouco de raiva, e está tudo bem. E está tudo bem, desde que seja aplicado de forma gerida, de forma proposital, sabendo o que é que você está fazendo. E aí, gente, a gente vai começar aqui conversando sobre 5 passos para que você possa desenvolver maturidade emocional, o que é diferente de idade cronológica. Existem pessoas extremamente jovens que são maduras emocionalmente,
sabem lidar com as suas emoções. Existem pessoas bastante maduras cronologicamente, mas ainda não conseguem lidar com as próprias emoções. E a primeira grande estratégia para que você possa desenvolver inteligência emocional é o autoconhecimento. É necessário emergir em você mesmo. É necessário começar a identificar as suas emoções e entender que sentimentos são diferentes de emoções. Olha só que coisa interessante. Olha só que coisa maravilhosa. Vamos ver se ainda está disponível aqui. Não ficou mais disponível aqui. Chat, pá. Mais opções dela, alterar, aplicar efeitos visuais. Lembram da programação natural, sim ou não? Percepção externa gera percepção interna. Esse movimento gera um sentimento. E sentimento é diferente de emoção. Essa é a primeira coisa que você precisa entender para que você se torne um expert e gerir as suas próprias emoções. O sentimento você não controla, ele é rompante. Você percebe algo, pensa e gera um sentimento automaticamente. Isso é automático. Porém, nesse momento, você tem como gerir as suas emoções. A emoção é aquilo que você impõe, não é aquilo que você simplesmente recebe. O sentimento, ele é rompante, você não controla, mas a emoção, sim, através de estímulos, como, por exemplo, a tríade da mudança. Como é que eu posso mudar um sentimento para a emoção que eu quero colocar lá? Eu mudo o foco, ou seja, eu penso em algo diferente, e esse pensamento, por exemplo, você quer se sentir tranquilo no momento de agitação, pense em algo que já te deixou tranquilo. Aquele exercíciozinho da mão lá, Fisiológico. Oi? aquele exercício que você fez que o toque foi na mão. Aquilo é uma âncora. Nós vamos chegar. E a âncora é exatamente isso, são âncoras. Você pode instalar âncoras também, que inclusive a gente já tem uma aula aqui lá no Drive sobre âncoras, vocês podem ir lá, tá? E olhar a aula sobre âncoras. Mas de uma forma mais rápida, né? Você pode usar a tríade da mudança, mudar o seu foco, mudar o seu pensamento, pensar em outra coisa, usar a sua fisiologia. Eu estou muito tenso, estou tenso. Vou respirar. E esse ato de respirar com calma, por exemplo, inspirar 5 segundos, expirar 5 segundos, é um gatilho para o cérebro para que ele mude o estado emocional. Você pode, se está muito tenso, relaxar o seu corpo, e isso vai te trazer mais tranquilidade, mais serenidade. Ou, ao contrário, você está muito sereno e você precisa de mais agitação. Você estufa o seu peito para fora, mexe suas mãos para cima, por exemplo, faz movimentos mais bruscos, acelera a sua respiração, e isso vai te trazer mais agitação, vai te trazer mais energia para aquilo que você precisa no momento. E vai mudar também a sua
comunicação. O que você fala é também uma percepção externa, porque você ouve. E aí, para quem quer compreender mais sobre o que eu estou falando, volta lá sobre a aula de formação de crenças, sobre a programação natural, vai também na aula de âncoras, tá? E dá uma revisada lá que você vai perceber melhor sobre esses estímulos externos e como eles geram processamentos internos e sentimentos. E isso, repetidamente, gera uma crença que te leva a ter esses rompantes. A mente, ela registra o sentimento com as experiências que você tem. E quando você fala, como eu estou dizendo para vocês, é uma percepção externa, é um estímulo externo. E esse estímulo externo gatilha cada vez mais o Siri. Me atrapalhou. E esses estímulos externos, quando colocados e identificados pela mente como uma crença, como um gatilho, eles liberam exatamente os sentimentos que foram registrados através das experiências que eles foram registrados. Boa noite, Marcelão, seja muito bem-vindo. Me fiz entender até aí, gente? Boa noite, amigo. Alguma dúvida? Sim ou não? Nenhuma dúvida, Bruno. Tranquilo, Bruno. Então, vamos continuar. Ainda sobre a estratégia do autoconhecimento, eu vou dar 2 hacks. O primeiro hack é você saber que é diferente sentimento e emoção. Aquilo que você sente na hora é um sentimento. Quando você tem estratégias como a tríade da mudança, por exemplo, né, você tem o estado lá, que é aquele sentimento que você está sentindo, e você usa o seu pensamento, as suas palavras e a sua fisiologia, através de respiração, através de movimentos corporais e através de pensamentos e palavras que você pode acionar para mudar o teu estado. Por exemplo, aqui a gente já tem várias âncoras através de palavras. Quem sou eu? Começa agora. Bora viver. Bora para action. Manda 5. Todas essas coisas são estratégias para mudança de estado emocional, que você pode usar e você pode criar as suas próprias. Aliás, a Emily, a Cleide, já sabem disso, já sabem como fazer a instalação de âncoras. Felipe e o Jefferson acabaram de passar pelo curso final de semana, primeiro módulo, e também já sabem muita coisa sobre como instalar as próprias âncoras. O Marcelo, infelizmente, não conseguiu vir, porque estava acabando a política lá, enfim, não conseguiu vir, mas já está matriculado para a nossa próxima turma, que, Marcelo, vai acontecer em março, viu? A gente só está decidindo o dia. E aí eu te aviso. E o segundo grande hack é você identificar quais são os gatilhos que te levam a ter sentimentos rompantes. Qual é o gatilho que te leva a ficar com raiva? Porque você não fica com raiva do nada. Existe algum gatilho? Esses dias eu estava conversando com... Aliás, lá no nosso curso, no Practitioner, tinha um rapaz que ficava com raiva muito rápido quando ele não era atendido por alguém. Ele é muito analítico, então ele deixa tudo programado para os funcionários, para a família, tudo muito bem explicadinho. E quando não se fazia exatamente a mesma coisa que ele queria que fosse feito, que ele já tinha explicado e brifado, ele entrava num rompante e acabava se arrependendo depois. Talvez porque tenha tido alguns desafios na infância com disciplina, algo desse sentido, enfim. E como ele aprendeu assim, mas não se sentia bem quando era criança, aquilo acabava deixando ele arrependido. E aí a gente instalou nele algumas âncoras, aplicamos a ferramenta encadeamento de âncoras. Você lembra, Emily, do encadeamento de âncoras, sim ou não? Na mãozinha? Ó, lembra, Cleidinha? Não, Bruno, não lembro. Não lembra, já faz tempo, né? Eu acho que você, se duvidar, faz mais tempo do que a Emily.
Mas os meninos aqui, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, fala aí com o Luiz Felipe e com o Jefferson, que está bem fresquinho na mente deles. Tá? E aí a gente, o que é que a gente fez? Na verdade, ele queria se sentir leve, não queria se sentir arrependido, pesado pelo que tinha feito. E a ideia foi, do arrependimento para a leveza, era muito distante para que ele pudesse alcançar isso. Então, a gente fez um caminho de recurso. Eu não me lembro qual foi muito bem, mas eu acho que foi felicidade, é, realização, e teve um outro lá. E aí, quando a gente foi instalando essas âncoras, isso foi se aproximando da leveza, e quando ele tinha esse sentimento de arrependimento, automaticamente, quando ele ativava as âncoras dele, ele não conseguia se sentir mais, não consegue se sentir mais arrependido, porque a partir dali ele começou a gerir os seus estados emocionais. E é muito importante, nós temos vários gatilhos, eu tenho gatilhos, vocês têm gatilhos, tá? E aí, quais são os gatilhos que deixam vocês com raiva na hora que vocês não querem, que deixam vocês com preguiça na hora que vocês não querem? Às vezes, o gatilho é você chegar na sua casa, tirar o sapato e deitar no sofá. Quando você vê o sofá é o seu gatilho. Aí você fica com preguiça e não faz mais porra nenhuma depois que deita naquele sofá. Aliás, perde até o sono, porque tinha um cochilo ali e quando vai dormir, acabou o sono e aí já era. Gatilhos que te fazem rir na hora errada, ficar feliz é maravilhoso, mas tem hora também. Você vai começar a rir na hora de um velório, por exemplo. Tem gente que, quando fica nervoso, ri. E aí, imagina, você tem um gatilho para ficar nervoso e você começa a rir demais dentro de um velório. O que é que vai acontecer com você? A pior das hipóteses, você vai ser convidado a se retirar. Faz sentido? Pode sim. Ficar triste, gatilhos que te deixam triste na hora que você não quer. Então, a grande diferença é entender que sentimento você não controla, mas que você pode evocar emoções através de âncoras. E hoje aqui a gente não está para discutir sobre âncoras. Quem tiver dúvida, vai lá na aula de âncoras que está disponível para vocês aqui no Drive, para vocês assistirem e terem mais uma clareza sobre o que a gente está falando. Mas aqui você pode entender sobre usar a tríade da mudança, que é mudar o seu pensamento, mudar a sua fisiologia e mudar as palavras que você está falando na hora para você ou para outra pessoa. Entendido essa primeira situação, o autoconhecimento para que você possa adquirir inteligência emocional, sim ou não, gente? Perfeitamente. Posso seguir adiante? Pode sim, perfeitamente. Segunda estratégia para que você possa adquirir inteligência emocional. Aprenda a regular as suas emoções. Aprenda a regular as suas emoções. Muitas vezes nós somos consumidos, a verdade é essa, consumidos pelo dia e acabamos ficando à mercê daquilo que acontece. E eu sempre gosto de usar uma frase sobre isso. Não é o que acontece que importa, e sim aquilo que você faz com o que acontece. E sabe de uma situação que você começa a organizar melhor as suas emoções? Trabalhando técnicas de relaxamento, como auto-hipnose, por exemplo. Certamente a Cleidinha vai lembrar, e o Felipe e o Jefferson também acabaram de passar por isso. O que é que vocês acharam das técnicas de hipnose que vocês passaram, gente? Conseguiram relaxar, sim ou não? Com certeza. Relaxava, Cleidinha, nos finais dos Lembro. dias, dentro do practitioner? Sim, Oi? sim, lembro. Lembro do Lembra? Davidson, acho que era com o Davidson, né? É Davidson? O Davidson dava, dava a metodologia, né? Mas todos os dias eu fazia uma indução hipnótica. Você lembra disso, no final? Lembro. Lembro sim, Bruno. Faz tempo, mas lembro.
Lembrou aí, Filipão? Sim, sim. Importante. Então, esse tipo de técnica de relaxamento, você pode participar do yoga, você pode escolher, por exemplo, todos os dias, eu faço uma meditação, controlo minha respiração e medito. E a minha meditação, ela vai em direção ao meu lugar de paz, que é uma coisa, Felipe e Jefferson, que vocês vão aprender na prática agora no segundo módulo também. Como é que vocês vão encontrar esse lugar de paz? Mas, de maneira objetiva e mais rápida, não analisando muito, não entrando muito em detalhes, pense num lugar em que você tem muita paz. E se permita ir até lá. Eu uso essa técnica sempre ao meio-dia. Qual é a minha estratégia? Eu comecei o dia, despertei a minha alma, despertei o meu espírito, despertei o meu corpo. Fui para action. Saí com a energia toda. É normal que o dia vá sugando a minha energia, sim ou não? Então, quando eu chego aqui no meio-dia, teoricamente é para mim estar com a metade da energia. E essa técnica de meditação me faz preencher a energia para que eu possa voltar para a segunda metade do dia com mais segurança, mais tranquilo, com mais foco, sabendo verdadeiramente o que eu vou fazer e dificultando o trabalho do mundo em me fazer entrar em situações de descontrole. Dúvida, gente? Elisete, mais uma para Ticho, né? Que tá... Eita, coisa maravilhosa. Boa noite, Elisete. Aqui estou Tudo eu. bem? Tome 5. Manda 5. Manda É. 5. Aí, gente, manda 5 para eles também, ó. Uhul. Para ela também, ó. Você pode utilizar esse gerenciamento de estresse, como eu estou falando, na meditação, controlando a sua respiração. Você pode utilizar, por exemplo, com o ócio criativo. Permita-se simplesmente fazer nada em algum momento. Tomar um café e fazer nada. Passar 10 minutos do seu dia sem fazer nada. É justamente nesses momentos em que a sua mente relaxa. Desocupar a mente para que ela seja preenchida novamente. Ah, Bruno, mas eu não consigo desocupar a mente. Beleza, você vai começar fazendo uma coisa. Vai começar a pensar no número. Vamos dizer que você pense no número 10. E aí, esse número 10 ele vai representar 10 coisas, 10 círculos, 10 quadrados, 10 coisas na sua mente. Enquanto você vai respirando e vai relaxando, você vai eliminando algumas situações da sua mente. Agora eu só quero 9 quadradinhos. Agora eu só vou ficar com 8 circunferências. Agora eu só vou ficar com 5 pontinhos brancos. Até o ponto em que você vai esvaziando a sua mente e possa ficar algum período do tempo sem pensar em nada. É uma estratégia de relaxamento. Para quê? Para que a tua mente possa se abastecer de novo e que você fique com controle emocional. Para que as coisas não te surpreendam, para que você não seja surpreendido com rompantes. Me fiz entender até então, gente? Sim ou não? Beleza. Sim. Entendi. Sim, sim. E aqui eu estou falando sobre coisas práticas, tá? Que vocês podem fazer no dia a dia. Como o autoconhecimento, é evidente que o autoconhecimento ele vai muito além disso, mas eu estou falando para você que é importante identificar sentimentos e emoções, são coisas completamente diferentes. Sentimento é rompante, a emoção ela é projetada.
para que você identifique os gatilhos que tiram o seu estado emocional normal e te levem a ter sentimentos importunos em horas que não devem ser aplicados. E o segundo ponto é regule as suas emoções, tá? E aí, como é que você faz para regular as suas emoções? Técnicas de relaxamento, como a própria meditação, o ócio criativo, né? Ou simplesmente ficar sem pensar nada, fechar os olhos e passar o máximo de tempo possível sem pensar nada, controlando a respiração, enfim, trazendo para si o controle da própria mente. Posso seguir adiante, gente? Sim ou não? Pode ser. Se eu posso seguir adiante, fala assim, manda 5 e diz, pode seguir adiante, Bruno. Pode seguir adiante. Pode seguir adiante, meu irmão. Maravilha. Pode Bruno, seguir eu queria adiante. fazer uma pergunta. Oi? Faça uma pergunta, Eli. Você falou que sentimentos é o quê? Eu me perdi aí. Sentimentos, Senti- eles são rompantes, você não controla. Lembra da programação natural? Sim. Percepções externas, estímulos externos, processamento interno, pensamento, sentimento. Isso é muito rápido e você não controla. Contudo, Hum, com técnica, você faz a gestão emocional. Você deve lembrar das âncoras, certamente, que você estudou. Eu não me lembro se sim. a Elisete foi da mesma turma da Cleide. Vocês foram da mesma turma, Cleide? Não? O Bruno não lembro, viu? Lembro porque eu Também lembro. não. Eu fiz bastante turma em Natal. Em Natal eu fiz muita turma. Não Eu não deve lembro. ter sido, Então, não. mas obrigada, Mas, viu, pelo esclarecimento. exato. E aí você pode utilizar as âncoras, pode utilizar a tríade da mudança, tá? Foco, que é o pensamento. Você pode mudar a fisiologia, respirar, usar o seu corpo, né? Se você quiser ficar mais agitado, estufa o peito, encolhe a barriga, olha para cima, respira, agita a sua respiração, certamente você vai ficar de forma mais agitada. Se você quiser o contrário, relaxa o teu corpo, fala mais baixinho, fala mais mansinho, respira 5 segundos, expira 5 segundos. E aí, você vai trazer a gestão emocional para você, vai trazer a tranquilidade, que é aquilo que você queria. É um comportamento condicionado, como dizia Ivan Pavlov. E a terceira coisa, gente, a terceira estratégia é empatia. Muitas vezes as pessoas colocam a culpa sobre os seus rompantes, sobre os sentimentos que acontecem de forma inesperada, presença de outras pessoas, ou pelo que outras pessoas fizeram, ou pelo que outras pessoas falaram, enfim. Mas eu gosto muito de utilizar essa frase. E vocês certamente já escutaram eu falar. O Titanic não afundou por causa do iceberg. O Titanic afundou porque o casco não foi resistente o suficiente para não deixar a água entrar dentro dele. De certa maneira, o que eu quero dizer é que a culpa não foi do iceberg. O casco não foi tão resistente. Então, imagina você, se você está diante de uma pessoa e essa pessoa acaba ativando um gatilho seu, mas você percebe que é diferente sentimento e emoção. Você pode até ter aquele rompante na hora, mas aí você usa técnica, usa a tríade da mudança, já sabe daquele tipo de gatilho, então fica mais fácil ainda você trabalhar com isso, né? Durante o seu dia, você pratica técnicas de relaxamento, então, provavelmente você vai estar com o seu tanque emocional abastecido, e aí você vai ouvir atentamente o que aquela pessoa está falando e lembrar de um dos pressupostos da PNL. Mapa não é território. Porque aquele rompante que acontece de sentimento é porque você está muito associado ao seu mapa naquela hora. E se você pratica a empatia verdadeiramente e se interessa pelo mapa do outro, automaticamente o seu julgamento sai, que é o grande vilão dos rompantes sentimentais,
quando você está na frente de outra pessoa e entra em uma discussão mais calorosa, ou você se acovarda em uma situação que você teria realmente que se impor, tá? E começa a tirar o julgamento. Você começa a sair do julgamento, que é o grande vilão dessa situação, e começa a entrar no estado de compreensão, de interesse por aquela pessoa. E automaticamente, essa pessoa, quando percebe que você se interessa por ela, também baixa a frequência. Ou vai aumentar a frequência. E quando você está medido na frequência exata, você está usando estratégia de inteligência emocional. Você está usando a energia e a emoção necessária para o momento propício. Me fiz entender, gente? Sim ou não? Entendido. Ficaram dúvidas? Elisete, Marcelo, Cleide, Felipe, Jefferson? Não, Bruno, não. Ô, Bruno, quem manda na nossa vida, a razão ou a emoção? Certamente quem manda é o inconsciente. E a gente precisa, eu preciso estar todo tempo instalando situações que ele use de forma automática. A grande sacada é o seguinte, Cleidinha, existe uma metáfora que fala o seguinte, imagine um círculo, tá? Desse círculo, você faz um tracinho apenas e coloca de um lado 95% e de outro 5%. Então, a nossa vida é 5% dela apenas racional. Entendi. No resto do nosso dia... Oi? Sim, pode concluir. No resto do nosso dia, a gente age de forma inconsciente, de forma já programada. Então, por exemplo, imagina que você talvez não pense para falar as mais de 5.000 palavras que você fala durante seu dia. Você não pensa para respirar. Você não pensa para tomar água, simplesmente aparece à vontade e você entendeu que está com sede, vai lá e bebe. Você não pensa para mastigar. Sim. Tem aquela frase. Oi? Tem aquela frase que fala assim, que sua razão só vai até onde suas emoções permitem. Exato, perfeito, perfeito, é isso mesmo. Então, assim, até para que você possa, e esse estudo da inteligência emocional é exatamente isso, até para que você possa racionalizar melhor, é preciso que você equalize a sua emoção. Você tenha gestão emocional, para que na hora que você precise tomar decisões que precisam ser racionais, você tome com mais assertividade. Perfeita essa frase. E aí, gente, quando você começa nesse caso da empatia, né, desenvolver escutativa, escutar verdadeiramente, começar a se interessar pelo que o outro diz, você tira a questão do julgamento, que é um dos maiores gatilhos. Opa, o cara bateu naquilo que eu acredito, então ele não é confiável, por exemplo. E aí você começa a sentir aquele rompante, aquele sentimento rompante, e você acaba saindo do seu estado natural ou do estado propício para que você resolva aquilo que você se propõe a resolver diante daquela outra pessoa. Outra situação, ainda na questão da empatia, é você começar a desenvolver uma comunicação assertiva. Como assim, Bruno? Uma comunicação assertiva? Eu vou dar um exemplo, e eu sempre aconselho esse livro para casais. Mas para você entender sobre comunicação assertiva, também é importante, que é as 5 linguagens do amor, do Gary Chapman. Tá? Lá você vai perceber que não é o que você fala, mas é o que você faz o outro sentir. Uma comunicação assertiva, ela faz
ela fala sobre o que você faz o outro sentir. Em que estado aquela pessoa entra quando você está se comunicando com ela? Estão me fazendo entender, gente? Então, muitas vezes, você acaba saindo do seu estado natural porque aquilo que você fala não entra em conformidade como aquela outra pessoa entende, isso te aborrece, ou como a outra pessoa não compreendeu o que você falou, ela acaba te respondendo de uma maneira grosseira ou de uma maneira que você tranquila, aquilo que você não esperava, e isso acaba te tirando do estado emocional natural e propício para que você possa desenvolver a conversa, ou a reunião, ou a situação que você está para solucionar diante daquelas pessoas que estão na sua frente. Me fiz entender até agora, gente? Autoconhecimento, diferenciar sentimentos e emoções, identificar gatilhos que te tiram do teu estado natural e fazem com que você entre em rompantes em momentos indevidos. 2, regular as emoções durante o seu dia, aplicar técnicas de relaxamento, respiração, meditação, como eu exemplifiquei para vocês, ócio criativo, esvaziar a mente durante 10 minutos durante o dia, todos os dias. 3, empatia. Ouça ativamente quando você estiver na frente do outro. Tem uma coisa que eu gosto muito de dizer, é o seguinte: quem é a pessoa mais importante da vida de vocês agora? Sou eu. É, Você. Sou eu. sou eu. Agora E você. sabe por que, Cleitinha, que sou eu? Porque você está dando para mim a coisa mais importante que você tem na vida, que é a sua atenção. E as pessoas mais importantes para mim nesse momento não é minha mulher nem meu filho, que estão me esperando ali para a gente assistir um filmezinho e comer pipoca. São vocês. Porque nesse momento eu estou dando o que eu tenho de mais importante, que é a minha atenção plena para vocês. Verdade. E Ô, quando eu Bruno, dou atenção para vocês. Oi, quer alguém pediu a perguntar? palavra? Foi Oi, eu, Elisa. fui eu. O que você está falando é muito profundo e necessário. Por quê? Vamos, por exemplo, hoje eu vejo as pessoas são muito agitadas. Então, os fleumáticos, né? Nos todos os testes que eu faço, eu sei que eu sou fleumática, né? Ele é mais sentimental, ele gosta de conversar, tanto é que eu estou aqui conversando, né? E as emoções são mais afloradas, assim. Então, você lidar com coléricos, que eu acho que é a maioria, não sei, eu acho que talvez seja a maioria, é um pouco difícil. Então, é uma sabedoria muito grande a pessoa saber dominar seus sentimentos, como você está falando aí, e esse é um dos meus maiores desejos. Por isso que eu quero fazer de novo o curso com você na próxima turma. Oh, que maravilha, Alice. Vamos fazer em março. Provavelmente o Marcelo vai estar aqui. E quem sabe a Cleide, o Luiz e o Jefferson já sejam monitores nessa turma, possam me ajudar aí na hora das ferramentas. Quem sabe? Por que não, né? Mas Não. essa daí eu não perco, não. Essa daí eu não perco, não. Não perde, não. Tá certo. Então, pronto. Já coloquei lá, você é o número 1. Nem que eu vou andando, Então, gente, pegando ficou um barco claro? daqui para Belém, de Belém. Como é que é, Marcelo? Não escutei, ok? Nem que eu, nem que eu pego um barco daqui para Belém, de Belém pego um ônibus até Fortaleza, mas eu vou. Ah, olha aí, tá vendo? É verdade, porque para o Marcelo tem um pouquinho mais de distância. Ele mora no país de Manaus, porque é outra coisa completamente diferente, gente. Lá, Manaus, a dinâmica é diferente de verdade, é outra dinâmica. Então, vamos lá. Autoconhecimento, regule suas emoções e empatia. A quarta estratégia para que vocês possam adquirir inteligência emocional é vocês entenderem sobre habilidades sociais.
E isso que a Elisete falou é muito importante. Por exemplo, ela é uma pessoa que ela sabe que é fleumática. E aí ela, evidentemente, vai ter que lidar com pessoas coléricas. Mas os relacionamentos que ela vai ter, que vão fortalecê-la emocionalmente, será que vão ser só com pessoas coléricas? Teoricamente, os estudos falam que a gente se atrai por pessoas mais parecidas. Então, se ela tiver mais relacionamentos com pessoas fleumáticas, e aí não é o cunho da nossa aula aqui, mas vocês podem procurar sobre isso também, perfis comportamentais, tá? E aí você vai entender o que é um cara colérico, o que é um cara fleumático, e tem algumas outras situações. Teoricamente, ela vai conseguir estar melhor no seu estado natural. E quando você está no seu estado natural, a sua mente está carregando. É como o telefone celular. O telefone celular, o estado natural dele não é fora da energia. O estado natural dele é conectado à energia. Para quê? Para que ele esteja carregado. E nós somos carregados quando nós temos relacionamentos VIPs, relacionamentos escolhidos a Deus, que você fala e que recarrega a sua bateria. Entender que ter relacionamentos saudáveis vai fazer com que você tenha uma vida de qualidade, que você saia menos do seu estado natural, que você se coloque menos em rompantes sentimentais e tenha muito mais gestão emocional. Por quê? Porque a sua bateria vai estar carregada cada vez mais. E aí eu te pergunto, você tem identificado aí relacionamentos que você tem na sua vida que talvez sejam tóxicos? Não é que você tenha que deixar de se relacionar com eles. Muitas vezes você não pode, talvez no seu trabalho, às vezes na sua própria família, porque você vai deixar de falar com o irmão, você não pode. Agora, você precisa limitar. Eu só vou até aqui. Daqui para cima, eu não vou mais. Limite o seu período de tempo, limite os assuntos a serem conversados. Pô, eu sou um cara que as minhas ideias são ideias liberais. Aí eu vou entrar com um cara que são conservadoras, aliás. Eu vou entrar com um cara de ideias que tem ideias liberais, que pode tudo, qualquer coisa pode, eu vou estar em conflito toda hora. Ou seja, é importante eu estar lá, eu preciso estar lá, é importante. Mas eu vou limitar isso. Eu vou limitar. Por quê? Porque a tendência para que eu saia do meu estado natural é muito maior. Estou me fazendo entender, sim ou não? Entendi. Escolha as suas companhias. Entenda onde você vai se colocar. Escolha os ambientes onde você está. Os ambientes onde você está fazem a sua gestão emocional. Carregam o seu tanque emocional para que você possa conseguir se sair o melhor possível no seu dia. Outra coisa que você precisa entender sobre relacionamentos, gerenciar conflitos. E é natural o ser humano entrar em conflito. Afinal de contas, eu já falei aqui, mapa não é território. Eu tenho um mapa, a Elisete tem um mapa, o Marcelo tem um mapa, a Cleide tem um mapa, o Luiz tem um mapa, o Jefferson tem um mapa. Todos nós passamos por experiências diferentes que moldaram o nosso mapa. O que é o nosso mapa? É aquilo que a gente tem por certo ou errado, é aquilo que a gente acredita que pode ou não pode ser feito, que fala sobre as nossas capacidades, que fala sobre o que a gente merece, enfim, é a nossa forma de olhar para a vida. Mas o mapa ele é influenciado pelas experiências que cada um viveu. Portanto, cada um
tem um mapa diferente. E é importante compreender, gente, as intenções positivas do outro. Quando alguém está entrando em algum conflito com você, por exemplo, para rapidamente e pensa, mas qual é a intenção que ele está tendo? Porque isso também é um pressuposto da PNL. Todo comportamento tem por trás uma intenção positiva. Talvez não para o seu mapa, mas para a forma com que ele pensa e conhece o mundo, sim. E quando você para pensar dessa maneira, você também se abstém do julgamento, que é um dos maiores vilões para que você possa ter um rompante. E aí você passa a não julgar mais a pessoa, mas a analisar o comportamento. E quando você analisa o comportamento, você já saiu do estado que gerou o problema. E essa é outra grande sacada também. O estado que gera o problema nunca é o mesmo estado que vai gerar a solução. Por isso, é preciso gerir as emoções através do autoconhecimento, entendendo que esses rompantes são sentimentos e que você pode gerenciar suas emoções através da tríade da mudança, por exemplo. É preciso identificar quais são os gatilhos em determinadas situações que te levam a ter esses rompantes. É preciso aprender a regular suas emoções, fazendo técnicas de relaxamento, por exemplo, gerenciando o seu estresse, sabendo como respirar, sabendo meditar, sabendo esvaziar a mente, sabendo entrar no ócio criativo, aquilo que dê certo para você. É preciso saber ter empatia pelo outro, saber escutar ativamente o que o outro está dizendo, porque só isso aí já resolve muito qualquer tipo de conflito que você tenha que possa te tirar do teu estado emocional natural. A atenção que você despreende para a outra pessoa é muito mais forte do que qualquer outro tipo de problema. Perceba, quando você verdadeiramente escuta, por exemplo, um cliente que está insatisfeito, a tendência é que vocês cheguem numa solução. Quando você escuta sua esposa, seu esposo, o seu filho, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, a tendência é que vocês baixem a frequência e entrem no estado em que vocês consigam perceber soluções. É assim que acontece, gente? Sim ou não? Sim ou não, gente? Aceitar também a comunicação assertiva. Não é o que você fala, é o que o outro entende. E o que o outro vai entender é através de como você vai fazer ele se sentir. E aí é como eu falei aqui, se você quiser saber mais sobre isso, compre o livro As 5 Linguagens do Amor. Você vai entender que toda a busca da atenção é sobre o que eu vou sentir quando eu estiver diante daquela pessoa. Quarto, habilidades sociais, relacionamentos saudáveis, FIPs, que realmente te recarreguem, pessoas que falem sobre as mesmas coisas que você quer, pessoas que te façam sentir bem. Evite os relacionamentos tóxicos. Não é exclua. Isso não é saudável. Você não vai excluir, por exemplo, muitas vezes seu pai ou sua mãe pode ser uma pessoa tóxica. Como é que você vai excluir isso? Não vai te fazer bem. Esse limite. Eu só vou falar com ele até aqui. Não vou entrar nesse tipo de assunto, naquele tipo de assunto. E se isso começar a acontecer, eu vou discretamente mudar de assunto, vou quebrar o estado. O pessoal que é practitioner sabe como fazer isso e entrar em assuntos diferentes para que a gente se mantenha na mesma frequência. Saber gerenciar os conflitos. Saber identificar a intenção positiva que está por trás daquilo do comportamento do outro. Isso vai te tirar do julgamento, que eu já repeti aqui bem 5 vezes, é um dos maiores vilões para que você tenha dificuldade em gerir suas emoções. E o quinto, tomar decisão. Tomar decisão, muitas vezes, decisões que são difíceis na vida,
acabam tirando você do sério, tirando você da sua tranquilidade, tirando você daquilo que você se propõe a fazer. A tomada de decisão, de forma racional, ela faz com que você tenha dificuldade em gerar a sua emoção. E quando você se encontra no momento de tomada de decisão, como é que você vai manter o seu temperamento, a sua emoção, a emoção propícia para um momento propício? Priorize os seus valores. Nós também temos aulas sobre desenvolvimento de valores. Você repete lá, se eu não me engano, é aula 3. Você vai lá no nosso Drive e assiste de novo a aula de valores. Quando você prioriza os seus valores, você perde tempo em pensar por que A, por que B, por que C, por que D e sair do seu estado normal. Por exemplo, eu tenho 3 valores principais: família, liberdade e lealdade. Então, eu penso, essa decisão vai prejudicar minha família? Se vai, eu estou fora. Nem parto para as outras. Essa decisão vai prejudicar minha liberdade? Se vai, eu estou fora. Essa decisão vai prejudicar minha lealdade? Se vai, eu também estou fora. Se passou, aí eu começo a olhar com mais carinho para essas situações. Mas isso já me mantém no estado emocional propício. Por quê? Porque eu não estou confrontando os meus valores. Priorize os seus objetivos. Lembra dos objetivos de forma neurologicamente correta que vocês aprenderam na nossa mentoria a desenvolver? Priorize. Se a decisão que você vai ter que tomar, ela vai de encontro ao seu objetivo, priorize o seu objetivo. É diferente de ir contra o seu objetivo e fazer ajustes. A gente viu aqui que na nossa RP a gente faz ajustes. Eu tenho que fazer ajustes porque eu faço a gestão de todas as minhas ações e faço ajustes. Mas eu não vou de encontro aos meus objetivos. Tá claro isso, gente? Sim ou não? Alguma dúvida sobre isso? Posso seguir adiante, sim ou não? Outra situação. Tenha análise crítica. Faça uma análise crítica sobre a sua decisão. Depois de você consultar os seus valores, consultar os seus objetivos, faça uma análise crítica. No Practitioner, né, a Cleide faz muito tempo, não sei se a Elisete vai lembrar, nós temos que, inclusive, o Felipe e o Jefferson agora vão ver isso no segundo módulo, a gente modela a estratégia de criatividade do Walt Disney. Como é que ele fazia para decidir? Como é que ele fez para decidir criar o Disney World, o Mickey Mouse, enfim. Criar e decidir fazer. E um dos critérios que ele usava era análise crítica. Depois de ele entender o sonho, viabilizar o sonho, ele entrava na cabeça do irmão dele, que era a pessoa mais crítica que ele conhecia. E se passasse aquela decisão na cabeça do irmão dele, ele colocaria em prática. E isso também te tira da pressão, te tira do rompante, daquele nervosismo, daquela ansiedade de tomar a decisão. Se você trabalha com a decisão, primeiro consultando seus valores, que é o que é a matéria-prima para criar suas próprias regras. Lembram disso, sim ou não? Se você consulta os seus objetivos e depois disso ainda faz uma análise crítica, a sua decisão não vai te tirar do seu estado emocional natural. Você vai ter tomado a sua decisão com base sensorial e colocado ela de forma racional no papel
durante 5% só do seu dia, mas é importante para que você possa tomar a melhor decisão possível, a decisão que você se propõe. Pois não, Elisete? Eu gostaria de que você me explanasse um pouco aqui, quando você falou do consciente, né? Quando a menina perguntou, alguém perguntou, é sobre quem domina, né? Que é o inconsciente, que é 95%, né? E eu Sim, fico pensando, é nesses 95% onde se encontra a dependência emocional? total. Exemplo, exemplo. Tem algo, por exemplo, que eu sei que é certo, a razão diz que é assim e tal, e é assim. Só que o emocional não deixa, não permite ter uma vida saudável por conta dessa dependência. Como agir diante dessa dependência emocional? Em qualquer caso. Não vou citar caso. Essa é uma Beleza. pergunta. Como é que você vai trabalhar a dependência emocional? Vamos lá. Autoconhecimento. Primeiro que você está sentindo é um sentimento. Você vai usar técnica para trazer emoção. E aí você tem essa técnica, ou você pode voltar ao pratículo em março para recordar essas técnicas de ancoragem, ressignificação, enfim, uma série de situações. Segundo, você vai identificar quais são os gatilhos. Quais são os gatilhos que te levam a essa dependência emocional? Solidão, parte financeira, aquela pessoa te faz sentir tão bem em detrimento a todas as outras da sua convivência. Isso é um gatilho. Tá? Você vai regular suas emoções. Durante o dia, você vai reservar momentos para que você aplique em você mesmo técnicas de relaxamento, né? Gerenciamento do seu estresse, porque a dependência emocional ela também está conectada ao estresse. Porque o que é um dependente? Ele não é dependente. O que é um dependente em álcool? Um dependente em cocaína, por exemplo. Ele não depende da droga, ele depende do sentimento. E o dependente emocional, ele não depende da pessoa, ele depende daquele sentimento que aquela pessoa faz ela sentir. Então, por que que eu quero me sentir assim e aquela pessoa virou referência nisso? Será que é porque quando eu a conheci, eu estava passando por um momento de solidão? Será que ela me compreende bem? Por quê? Qual o gatilho? E aí, você gerenciando o estresse, trazendo meditação, relaxando a sua mente, esvaziando a sua mente. E aí eu ensinei algumas técnicas aqui, como lugar de paz, como você colocar 10 coisinhas, se concentrar em colocar 10 coisinhas na sua cabeça e ir tirando uma por uma até que só sobre uma ou nada, de passar o máximo de tempo possível assim, ou simplesmente entrando no ócio criativo, você procurando uma dopamina barata lá para você recarregar rapidamente, se permitir fazer nada, ou fazer uma bobagem, entendeu? Durante 10 minutos do seu dia. Não tem nada de errado nisso. Depois, você vai em busca de empatia. Com essa mesma pessoa? Não, com outras pessoas. Escutar outras pessoas de forma ativa, ter uma comunicação assertiva, saber como se comunicar com pessoas e que façam elas se sentir bem também. Porque se aquela outra pessoa te faz sentir bem, e se você começar a fazer outras pessoas se sentirem bem, como é que vai ser? Será que você vai depender ainda emocionalmente daquela outra pessoa? Estou me fazendo entender ou não? Sim, sim. Vai trabalhar Entendo. também a comunicação assertiva, como falei, vai trabalhar suas habilidades sociais, vai buscar pessoas que também te façam se sentir bem, relacionamentos que não sejam tóxicos. Porque, entenda, por mais bacana que seja uma pessoa, se você depende emocionalmente dela, ela é um relacionamento tóxico. A ideia é eu estar com a minha esposa porque eu decidi estar com ela, não porque eu dependo dela. Seja de qualquer maneira possível, seja financeira, seja emocional, seja qualquer situação. Eu decidi estar com ela, ela decidiu estar comigo e ponto.
A gente alinha as expectativas e caminha para o mesmo lugar. Então, esse relacionamento ele não é tóxico. Por quê? Porque ele tem alinhamento de expectativas. E aí, quando você começa a conhecer outras pessoas que se pareçam mais com você, que, que recarreguem a tua energia, mas que você não dependa emocionalmente delas, você apenas decida estar perto dela e ela perto de você, você vai começar a ver que aquilo que você busca em outras pessoas, você pode encontrar em outros ambientes, com outras pessoas diferentes também. Você vai Obrigada. conflito, por exemplo. Às vezes, o gatilho pode ser um conflito que você tem com a sua família, mas aquela outra pessoa pode te trazer uma situação emocional mais confortável. E aí, todas as vezes que você tem um conflito com alguém da tua família, ou com alguém do teu trabalho, alguma coisa, você busca essa outra pessoa. Vai trazer também tomada de decisão. E para você tomar decisões fortes e assertivas, você precisa consultar os seus valores. Esse relacionamento que você tem e que te faz dependente emocionalmente, infringe os seus valores, atrapalha os seus objetivos. E depois que você fizer essa consulta, você vai fazer uma análise crítica. Por exemplo, quem é uma pessoa que você diz assim, nossa, esse cara toma decisões fortes e ele é um cara inteligente, ele pensa a respeito das coisas. Como é que essa pessoa pensaria? Que tipo de percepção essa pessoa teria sobre a situação? Como é que ele pensaria? Que tipo de sentimento ele tem na hora? E isso vai fazer com que você molde o seu comportamento. O seu comportamento vai ser intencional, condicionado por você para ser o melhor possível. Me fiz entender, Elisete? Sim, sim, sim. Muito obrigada. Maravilha. Ô, Bruno, Oi, Cleitinha. fala de emoções inteligentes e emoções burras. Emoções burras são aquelas colocadas na hora errada. Emoções inteligentes são aquelas colocadas na hora certa. Ah, tá. Entendi. Obrigada. Perfeito, gente. Capite? Sim. Chegamos ao fim de mais um encontro nosso. Ah, que peninha. Mas em breve eu vou estar colocando lá no grupo uma enquetezinha novamente. Vou pensar em alguns assuntos que possam nos trazer alta performance e vocês vão escolher mais uma vez. Votem, porque essa aula aqui é uma aula que foi escolhida pela maioria. E se você tem alguma ideia, e, por exemplo, não, Bruno, eu gostaria muito que você falasse sobre esse assunto. Tem uma ideia lá, eu vou colocar na enquete. E aí as pessoas vão votar, as pessoas que estão no nosso grupo vão votar, e a maioria vai escolher qual vai ser o assunto do nosso próximo encontro. Certinho assim, gente? Sim ou não? Sim. Vamos tirar a nossa fotinha de sempre? Todo mundo aí aparece, por favor. Isso é só o rosto. Felipe. Ele fica escondidinho com essa coisa aqui. Vamos lá. Vou marcar cada uma de vossas excelências no Instagram. Manda 5. 5. Aí, gente. E vamos seguindo juntos, sempre caminhando o caminho, porque amanhã certamente será um dia melhor do que hoje. Até mais, pessoal. Um Amém. Até abraço para mais, vocês. Bruno. Obrigada, viu? Até mais, obrigada. Tchau, E tchau. tamo junto. Tchau.